Fala turma, tudo bem? Vocês já sabem que mercado está desabando. Fundos imobiliários caindo, ações caindo. Quando a gente olha ali os principais índices, o IFIX, o próprio Ibovespa, queda generalizada. Olhando especificamente para fundos imobiliários, o IFIX, no dia que eu gravo esse vídeo, ele caiu 0,76%. Quando a gente olha os últimos 5 dias, ele acumula uma queda de 1,43%. Olhando numa janela um pouco maior, de um mês, uma queda de 4,44%. Nos últimos 6 meses, uma queda de 5,51%. Olhando só 2024, a gente teve um início de ano muito bom. Subimos ali até o início de maio, final de abril. E quando a gente olha aí nos últimos 12 meses, a gente está quase lá no pior cenário, que era ali outubro de 2023. E aí você deve estar se perguntando, né, assim, o que está acontecendo? O que está fazendo com que esses fundos caiam tanto? Por que o IFIX está caindo tanto? Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico em detalhe, mas de forma resumida, a gente está vendo uma subida da taxa de juros. O Comitê de Política Monetária elevou a Selic depois de muito tempo e tudo indica que essa taxa Selic vai continuar subindo. E aí você pode ser aquele investidor que fica assustado, aquele investidor que vai correr para a renda fixa, aquele investidor que vai vender seus fundos imobiliários no pior momento, ou você pode ser aquele investidor que segue seu plano, que sabe que a queda é provocada pela dinâmica macroeconômica, especificamente juros que estão subindo, e você aproveita oportunidades em fundos que já estão muito baratos. É em momentos de estresse, é em momentos de dificuldade, é que o mercado coloca na nossa frente essas oportunidades que certamente farão a diferença lá no futuro. Enquanto que a gente está ali no olho do furacão, óbvio que é sempre difícil continuar aportando todos os meses ali durante um ciclo de queda na renda variável, como é o que a gente está vendo agora. E aí, quando o mercado ficar difícil, tudo cai. Fundo imobiliário bom, fundo imobiliário ruim, fundo de qualidade, fundo que não tem qualidade. É mais do que importante nesses momentos separar o joio do trigo. E um fundo que eu recebo muita pergunta, porque de fato, quando a gente olha a métrica dele, o indicador dele, é um fundo que está muito descontado. Óbvio que é um fundo que está caindo junto com a grande maioria, mas é um fundo que antes ele já estava descontado. Quando a gente olha a métrica do preço sobre valor patrimonial, ele já está descontado. E no vídeo de hoje eu vou comentar em detalhes sobre o VILG11. Na verdade, a gente vai aqui fazer um apanhado geral do mercado de galpões logísticos e eu quero falar especificamente sobre o VILG11. Antes de entrar no vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like. Aqui a gente te entrega um conteúdo de muita qualidade, conteúdo esse que você às vezes não encontra nem em cursos pagos, e aqui você vai aprender a investir com muita segurança. Voltando ao VILG, quando a gente olha essa métrica aqui, ó, do preço sobre valor patrimonial, 0,73. Significa que os avaliadores, a empresa especializada que fez o laudo de avaliação, considera que cada cota deveria valer R$ 113,64. Só que quando a gente olha, você pode comprar essa mesma cota por R$ 82,60, o que leva a um PVP de 0,73,
ou falando de forma diferente, é como se o fundo estivesse negociando com 27% de desconto. É isso mesmo. E fica sempre aquela dúvida no investidor. Será que tem alguma coisa que eu não estou sabendo? Por que esse fundo é tão descontado? Quando eu comparo com os outros, será que os outros também estão descontados? Será que é o mercado de galpões logísticos como um todo que está sofrendo? O primeiro ponto que você deve se atentar é justamente esse: fazer uma análise comparativa entre fundos do mesmo setor. Não adianta eu comparar um fundo de galpão logístico com um fundo de lajes corporativas, por exemplo. E no vídeo eu já preparei esse comparativo. Trouxe aqui 4 fundos para a gente poder ver exatamente como é que está se comportando esse indicador. E trouxe mais um indicador, que é o indicador do Dividend Yield, que é quanto que o fundo paga de dividendos em relação ao preço da sua cota. O principal fundo do setor é o HGLG, tem vídeo aqui no canal também sobre ele. Nosso maior fundo de logística aí na indústria, que praticamente não tem desconto. Ele negocia com um PVP de 0,99 e entrega um dividend yield de 8,43%. Aqui a gente já consegue ver que ele tem o menor dividend yield dos 4 fundos. E o VILG11, que é o objeto do nosso estudo aqui hoje, ele tem um PVP que ele é muito abaixo, 0,73%. E entrega um dividend yield de 9%. Trouxe os outros dois para a gente poder comparar e ver que, na média, o VILG realmente negocia com um desconto muito discrepante dos fundos do setor. O BTLG com PVP de 0,94 e o BRCO com PVP de 0,9. Dito isso, depois dessa análise comparativa, a gente precisa entrar na análise em si do fundo. Quais imóveis o VILG tem? Como é que é o portfólio? A gente está falando de um fundo de muita qualidade, pouca qualidade. Vamos entender onde é que o VILG11 entra na análise. A gente está falando de um fundo muito popular, então mais de 158 mil cotistas. É um fundo relativamente antigo, né? Fez o IPO lá em dezembro de 2018. Então é bastante tempo, então não é um fundo recente. E hoje o fundo tem 15 imóveis distribuídos em 7 estados do país, totalizando mais de 590 mil metros quadrados de área bruta locável. Olhando a distribuição geográfica, a gente percebe que ele tem imóveis em todas as regiões, né? Com exceção da região centro-oeste. Tem um imóvel na região sul, região sudeste, tem um imóvel no nordeste, o Parque Logístico Pernambuco, e tem um imóvel até na região norte. Um dado sempre muito importante é como é que é a diversificação dos locatários. Ou seja, o melhor é sempre você ter essa diversificação. Você não pode estar concentrado num único inquilino. Porque se esse inquilino representa muito, e esse inquilino decide rescindir o contrato, ou esse inquilino decide, por algum motivo, não pagar o aluguel, o fundo perde muita receita. Então, o ideal é que nenhum inquilino, de forma individual, represente um percentual muito grande do fundo. E a gente vê aqui que o VILG11, 15% da receita vem de um único inquilino, que é a Tok Stock. E esse aqui já é, digamos, o primeiro pênalti do fundo, porque a Tok Stock é uma empresa que vem em dificuldades. Surgiu notícias aí, né,
das dificuldades que a empresa enfrenta, fechando algumas lojas. Ela chegou a atrasar o pagamento do aluguel, parece que vem se recuperando. E como já atrasou o aluguel uma vez, pode ser que atrase novamente. E aí o fundo perderia 15% da receita. Então aqui tem um grande pênalti aí para o fundo, o que pode justificar que ele negocie com esse desconto. Olhando agora para os indicadores em si, vamos tentar descobrir por que o fundo negocia com tanto desconto. E a explicação está justamente aqui, ó, na taxa de ocupação dos imóveis. Esse gráfico, ele compara o VILG em relação ao mercado. O VILG é a linha azul com uma vacância que ela era lá maior. Só que o fundo vem melhorando, né? Se a taxa de ocupação dos imóveis vem aumentando, significa que a taxa de vacância vem caindo. Hoje, essa taxa de ocupação do VILG já é muito maior do que a média do mercado. Anos atrás, o VILG se orgulhava de ter 100% dos imóveis totalmente alugados. E a grande dificuldade começou exatamente aqui, em julho de 2022, quando a L'Oréal, empresa L'Oréal, que tinha seu centro de distribuição no Rio de Janeiro, decidiu desocupar o imóvel. E esse imóvel ficou totalmente vago. É justamente o imóvel que o VILG 11 tem. 2022. Eu estou gravando esse vídeo em 2024. O fundo só conseguiu de fato alugar o imóvel agora. E isso é mostrado no próprio relatório gerencial, onde o fundo indica novas locações no ativo Caxias Parque, que é um ativo do Rio de Janeiro, exatamente o que a L'Oréal ocupava. Perceba que até o segundo trimestre de 2022, o Caxias Parque estava 100% locado, que é exatamente a data da matéria, julho de 2022. De lá para cá, a ocupação despencou, muito espaço vago, e só a partir do início de 2024 que o fundo vem conseguindo ocupar esse imóvel. Naturalmente, se esse imóvel está sendo ocupado, ele passa a gerar mais receita e mais dividendo a ser distribuído. O fundo, o gestor mostra até uma foto, né, uma imagem do local. Figura aqui em azul as novas locações e a gente só tem essa linha tracejada aqui em vermelho vaga. Então o imóvel está aí com uma ocupação de 90%. Esses galpões aqui, eles são modernos, eles são galpões modulares. Então você não precisa alugar para uma única empresa. Então pode ser que uma empresa alugue só um quadradinho desse daqui, porque você tem a operação ali toda independente uma da outra. Quando a gente olha isso, puxa, a Tok Stock como inquilino é um pênalti para o fundo. A vacância daquele galpão lá do Rio de Janeiro era uma preocupação, porque ficou metade de 2022 e 2023 o imóvel praticamente todo vago. E quando a gente olha, a situação está melhor. E ainda assim, o fundo negocia com muito desconto. O investidor que olha só para a cotação e não olha para o fundamento, que é exatamente o estudo que a gente está fazendo aqui, ele não percebe a melhora. Sabe quando que ele vai perceber a melhora do fundo? Quando o dividendo aumentar. Só que quando a gente olha, o dividendo, ele só cai. Aqui eu estou olhando 2024. Em junho, o dividendo era de 65 centavos, caiu, manteve 65, caiu para 64 e olha, o último dividendo
de apenas 60 centavos. Só que quando a gente olha novamente o relatório gerencial, o gestor mostra para a gente o que vai acontecer. Aqui o gestor já conversa com a gente. Ele já está mostrando. Ora, aquele espaço vago lá, sem gerar receita, eu estou conseguindo um novo inquilino. Eu estou firmando novos contratos de locação. À medida que esses contratos vão sendo concretizados, o fundo receita mais. Receitando mais, eu tenho condições de distribuir mais dividendos. Aqui o fundo promete entregar entre 60 centavos e 64 centavos. Mas ele mostra que, ao final de 2025, ele vai entregar entre 0,67 e 0,72. Nos próximos meses, esse dividendo já deve subir para 62, talvez 64 centavos. E é aí quando o investidor vai passar a olhar para o fundo, entendendo que ele está melhor, que ele está com resultado melhor. Só que não é de imediato. Quando você firma um novo contrato, esse contrato tem um período de carência, normalmente 3 meses, 4 meses. A receita não entra de imediato para o fundo, mas o fundo deixa de ter aquelas despesas com o imóvel. Então, o fato é que o cenário está melhor. E a gente sempre fica se perguntando, né? Será que com essa receita melhor, isso aqui não vai mudar? Será que o VILG não vai se aproximar dos seus pares? Talvez negociar, ao invés de negociar com 27% de desconto, negociar com 10%, como o BRCO. E para esse indicador PVP aqui ficar maior, a cota precisa se valorizar. Essa é a visão de quem olha os fundamentos do fundo. E só assim o investidor vai conseguir investir com segurança, focando no fundamento e menos na cotação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Tem um conteúdo de muita qualidade, conteúdo setorial, conteúdo sobre fundos imobiliários em específico. Comenta aqui embaixo se você tem o VILG 11, se você acha que ele está barato, qual fundo de logística você investe. Eu leio todos os comentários para a gente poder interagir e eu espero vocês no próximo vídeo.